das segundas séries. Lembrando, né? Segundo A, segundo B e segundo D, tá bom? O quarto roteiro, ele é uma continuidade do tema sobre a ética. No terceiro roteiro eu estava explicando, né, sobre a questão dos valores, tá bom? E alguns campos da investigação da ética, tá bom? Então hoje nós vamos ter contato com alguns filósofos e o que eles escreveram sobre a ética, né? Então vocês daí vão acompanhando no roteiro de vocês. Introdução à ética, o eu racional, autonomia e liberdade é o nosso tema, tá bom? Então no pensamento de Sócrates, ele vai falar, né, sobre o que ele entende sobre a ética. E aí tem um pequeno mapa mental, pequenininho aí, que eu coloquei no roteiro de vocês, que em cima está escrito a alma, a virtude e o vício. Então, ele vai falar que o campo, né, fundamental para a ética, para Sócrates, é a nossa alma. Lá que é a ferramenta essencial de estudarmos sobre a ética. Para ele, tudo o que é bom é virtuoso e tudo o que é mal é vicioso, né? Então ele vai ter ali dentro, né, da explicaçãozinha ali sobre o que é a virtude e o que é o vício, né? Depois nós vamos ver aqui sobre Aristóteles. E o Aristóteles tinha uma ideia do que era o bem, tá bom? E ele vai falar, né, nessa ideia do que era o bem, que todas as coisas, todas as nossas escolhas visam um bem. Então, esse bem é o significado do que todas as coisas tendem. Então, ele vai falar que todas as nossas escolhas visam um bem. Então, por exemplo, se eu tenho fome, logicamente eu tenho que comer. Então, para mim, comer está sendo algo bom. Porém, nós temos dois tipos de ações, né? Dois tipos de escolha. Tem a escolha por si só, que gera o bem, e tem a escolha no qual nós temos que percorrer um outro caminho para se chegar ao bem. Então, por exemplo, exemplo 1, se eu tenho fome, eu tenho que ir lá e tenho que comer. E aí eu já alcanço o bem. Porém, tem certas escolhas que, se eu tenho fome, mas eu não tenho nada pronto para comer. Então, eu tenho que escolher o que eu vou preparar, ou seja, o que eu vou cozinhar para eu comer. E isso que é entendido como uma escolha um pouco mais detalhada, né? Em que eu tenho que fazer uma escolha para alcançar outro fim. Que o fim, no caso, é o bem. Tá bom? Então, nós temos aí depois também a visão de Platão. Platão, né, que ele vai falar o que é o bem e o que é o mal. Então, uma frase bem pequenininha, bem simples, não é, tá, de Platão. Não há nada de bom nem de mal, a não ser estas duas coisas, a sabedoria, que é o bem, e a ignorância, que é o mal. Então, para Platão, ele vai falar que o mal é a ignorância, é a falta de conhecimento. E as coisas boas são todas voltadas ao conhecimento, são todas coisas nos quais eu conheço, eu sei, eu tenho a ideia do que é, tá? Continuando, vocês vão encontrar uma charge, né? Aí eu sempre coloco charges, né, nos roteiros para dar uma quebrada nesse gelo, dar uma mudada, né? Não ficar só no teórico, né? Então tem o rapazinho conversando com o pai dele, né? E ele pergunta pro pai o que é ética, né? E o pai fala que o avô dele, né, falava muito sobre isso e que hoje não é tão falado assim. Então isso é só para nós retomarmos, né, que a ética ela é muito fundamental na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas relações de pessoas com pessoas. E que, infelizmente, hoje as pessoas agem para depois pensar, né? Deveria ser o contrário. Pensar, né, refletir, que é isso que é a ética, para depois fazer a escolha da ação. E aí depois nós teremos 4 atividades de múltipla escolha, e essas atividades elas são atividades de vestibulares. Por quê? Porque assim já é uma forma de vocês estudarem, de vocês praticarem, né? Para depois fazer um Enem, para depois posteriormente fazer a prova de uma faculdade.
todas elas vocês têm que ler bem, com bastante atenção. Por quê? Porque às vezes todas elas trazem, né, um conhecimento antes da pergunta em si. E na maioria das vezes é só você fazendo a leitura bem correta, fazendo uma leitura bem atenta, você já consegue identificar a resposta, tá bom? E quero também falar sobre aquela atividade avaliativa que também vocês também farão, né? Eu preparei 3 perguntas de filosofia. As 3 perguntas são baseadas nos roteiros 2, roteiro 3 e nesse roteiro 4, tá bom? Então ela é uma retomada para uma retomada de conteúdo. Eu preparei as perguntas em cima deles. Então, antes de vocês fazerem, dê uma retomada, né? Agora que voltamos de recesso, né? Dá uma olhadinha novamente no roteiro, uma estudada, para fazer daí essa atividade avaliativa, tá bom? Não está muito difícil, né? Como eu falei, é mais uma atividade de retomada do que uma atividade de conhecimentos novos, né? Por enquanto, eu acho que é só sobre esse quarto roteiro. Peço que vocês se dediquem, né, aos estudos, né? O fato de estarmos em casa quer dizer que nós estamos nos resguardando. Quando eu falo nós, digo eu, professor, como vocês, alunos, porque nós precisamos. Tá aí a pandemia, é muito forte, e nós sabemos que agora, com essa segunda onda, muitas pessoas novas, né, estão perdendo a sua vida. Não só mais as pessoas com comorbidades, mas pessoas novas, né? Então, evitem, né, sair, evitem ficar próximos, né, busquem esse distanciamento e se cuidem. Logo, logo estaremos novamente na escola, beleza? Grande abraço, pessoal. Até mais.